Será que a gente um dia vai conseguir ver Cajazeiras organizada do ponto de vista de infraestrutura, de planejamento? A gente sabe que, inclusive, tem um projeto bem audacioso e bem interessante por parte da Secretaria Municipal de Planejamento a longo prazo. Mas aí tem um detalhe. Para se chegar a um longo prazo, a gente tem que começar a curto. Curto, depois o médio e depois o longo. E alguns problemas crônicos da cidade de Cajazeiras, eles vêm se repetindo ao longo de anos e anos e anos, e de gestões e gestões. Quais seriam esses calos, né, historicamente conhecidos na cidade de Cajazeiras? Esgotamento sanitário, aterro sanitário ou lixão, que é o que a gente tem. Inclusive, essa semana atearam fogo criminosamente no lixão, foi fumaça para todo canto. Outro tipo de problema crônico que vem se vivenciando em Cajazeiras com relação aos loteamentos, né? Crescimento desordenado da cidade e que, a meu ver, curto, médio e longo prazo, a gente não vê uma resolutividade interessante, ou pelo menos boa vontade, não sei, por parte dos seus construtores, dos incorporadores, das grandes construtoras, dos construtores individuais e do outro, Secretaria de Planejamento, Secretaria de Infraestrutura, bancos aos quais liberam esse tipo de obra, esse tipo de construção, sem um nível interessante de conforto ou, pelo menos, de bom senso. Atualmente passei em alguns loteamentos da cidade de Cajazeiras e amarguei, né, casas construídas dentro d'água, né? No norte do país tem as palafitas, que são algumas construções que ficam em cima de tábuas mesmo. Elas ficam suspensas, porque quando a maré dos rios enchem ou sobem, elas ficam protegidas em alturas interessantes. Algumas casas de Cajazeiras estão assim. Lá no bairro do Remédio, por exemplo, tem casas que o pavimento inicial, ou seja, a terra onde você vai pisar na hora que entra na casa, elas estão suspensas a mais de 4 metros de altura, porque atrás, deveras, é o açude grande. E isso é fato. E aí a gente fica naquela dor de cabeça. De quem é a culpa? E aí, sinceramente, a gente tem que atribuir culpas a culpados. Entra o construtor, entra a pessoa que está comprando a casa e deve ter visto essa obra em andamento, ela viu que a casa era complicada, que era em cima de água, que tinha dificuldade de drenagem, que tinha toda essa problemática. Vem também o engenheiro, né, dos bancos que aprovam esse tipo de habitação, penso eu, que sem um critério interessante de justificativo. Como é que você justifica a construção de uma casa onde não tem nem sequer a probabilidade de ter um esgotamento sanitário adequado? Afinal de contas, algumas são em cima de rocha, pedra mesmo, dura, e não vai ter. E aí a gente fica naquela inércia. Aí tem problema de antena, tem problema de ruas, tem problemas de desvios de rota. Aqui em Cajazeiras a gente amarga muito o tráfego de caminhões pesados na Severino Cordeiro, aquela principal do Jardim Oásis, e que ninguém toma um posicionamento, ninguém toma uma decisão. Afinal de contas, a gente é obrigado a conviver diuturnamente com caminhões pesados passando na artéria principal de um bairro, onde muitas vezes põe em risco a população e também até a infraestrutura daquela via. Somado-se a esses problemas, a gente vem à inércia política, né? Aí parte de Brasília, aí parte do Estado, aí parte do município e, é claro, de mim e de você. O que é que a gente está fazendo para tentar mudar isso? Se você tem a solução, vá direto ao ponto. Alexandre Marques, direto ao ponto.